Então, hoje nós vamos começar uma passagem nova, de Mateus 22, 41 a 46. E a gente vai, estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: Que pensai vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. E disse-lhe ele: Como então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Diz o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha. Estou testando, gente, desculpa, é que eu estou testando um negócio aqui. Fui testar, não sei usar, estou tentando. Deu certo para frente, para trás não deu certo. Eita, é isso, aprender a usar. Então, é isso. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, por escabelo de seus pés. Se Davi, pois, lhe chama de Senhor, como é o seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem deste aquele dia ousou mais alguém interrogar. Então, vamos relembrar, né, gente? Onde é que Jesus está? Houve aquela entrada triunfal que a gente comemora no Domingo de Ramos, né? Que Jesus é aclamado pela multidão. E aí, no dia seguinte, ele volta ao templo e começa vários debates. Primeiro os fariseus, depois os saduceus, depois os fariseus doutores da lei. E agora a coisa inverte, porque quem é que pergunta? Jesus pergunta para você. Agora é o Jesus que faz a pergunta. Tá? Então, interessante, né? É uma pergunta de um Cristo, né? Então, agora, então, a gente vai começar. Estando reunido os fariseus, interrogou Jesus. Então, quem faz a pergunta agora é Jesus. Dizendo: Que pensai vós do Cristo? Alguém sabe o que quer dizer Cristo, gente? Messias, o que quer dizer Messias? Enviado. E por que é Messias e Cristo é as duas palavras? Alguém sabe o que significa isso? Mas é a mesma coisa? Vamos ver lá, ó. Aqui a palavra em hebraico, Meshiach, é o termo hebraico. Do grego é Christos. E a tradução no português é Messias e Cristo. As duas palavras quer dizer a mesma coisa. A diferença é que Messias é uma tradução do hebraico e Cristo é uma tradução do grego. E elas querem dizer ungido. É alguém escolhido e consagrado por Deus para uma tarefa específica. E na Bíblia, eu era um rei, ou um sacerdote, ou um profeta. Então, esse rei, sacerdote ou profeta, ele era ungido porque ele ia cumprir uma tarefa. E aí vamos entender, então, o exemplo. Então, que o primeiro exemplo que nós temos é de Arão. Então, eles acabaram de sair do Egito, já estão lá no Sinai, já tem uns 50 dias, já receberam a Torá, e aí eles começam a organizar o culto, o tabernáculo, e aí Deus manda Moisés ungir Arão. Arão é irmão de Moisés, tá, gente? Ungir Arão para que ele seja sacerdote. A partir daí, todos os sacerdotes têm que ser descendentes de Arão. Então, ungir é pegar o azeite, como se fosse uma bênção, derramava o azeite sobre a cabeça e a pessoa estava ungida para ser um sacerdote. Entendeu? Então, primeiro para o sacerdote. Agora, o segundo caso que nós vamos ver, ele vai mudar. Ele vai mudar para Arão. Desculpa. Aí todo tem que ser. Sacerdote é descendente de Arão. Tem que ser. Tem que ser, tá? É irmão. E o segundo caso que nós vamos ver é rei.
É unção de rei. Então a gente vai lembrar que Saul, ele era rei. Aí ele começou a se distanciar das ordens divinas e Deus resolve escolher outro rei. Pega Samuel, que é o profeta, e manda ele lá em Belém, sai de Jerusalém, vai a Belém, na casa de Jessé. E Jessé tem vários filhos. Então Samuel chega lá e começa a olhar, não, Deus vai escolher esse que é bonitão, fortão, atleta. Deus não. O segundo, o terceiro, o quarto. Aí, quando finalmente ele vai fazer esse diálogo aqui, disse Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Então, Davi, ele era pastor de ovelhas da casa, era o mais novinho, então ele ficava apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Ou seja, eu vou ficar aqui de pé, esperando você buscar esse menino. Porque eu saí lá de Jerusalém, andando para vir aqui até Belém, para ungir quem Deus escolheu. E até agora não escolheu nenhum. Até agora esses fortinhos aí não gostam nenhum. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo e formoso. Davi era ruivo, viu, gente? E formoso de semblante e de boa presença. Era bonitão, né? E disse o Senhor: levanta-te, unjo, porquanto é este mesmo. E é assim que ele vai derramar o azeite na cabeça de Davi e ele é ungido rei. Então Deus deu a tarefa dele de ser rei de Israel. Ok? Então eu trouxe dois exemplos aqui porque tem a ver com o salmo que Jesus falou. A unção de um profeta e a unção de um rei. Tá? Então o Messias é ungido por Deus igual um profeta é ungido e um rei é ungido para uma determinada tarefa. A explicação que ele dá é que Deus não olha a aparência dos homens. Ele olha o coração. Ele era bonitão, mas os outros era fortão, era alto, malhado, sarado. Era mais bonitão, entendeu? Davi não, Davi era pequenininho, era frágil, né? Ainda meio adolescente. É isso. Ele fala que não olha Deus não olha a aparência das pessoas, né? Ele gostou do coração de Davi, né? Então, vou voltar de novo ao começo do texto que nós estamos vendo, né? Estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós de Cristo? Do Cristo? De quem é filho? E eles disseram: de Davi. Então, agora nós vamos entender a resposta deles, né? Por que ele é filho de Davi? Então, aqui, gente, nós temos a genealogia da família de Davi. Então, ver se eu consigo tirar isso daqui. Então, nós temos Boaz e Ruth, aqui tem os locais dos livros onde você acha tudo isso. Eles se casam e tem Odebe. Odebe vai dar o famoso Jessé, que nós acabamos de ver lá que o Samuel foi na casa dele. Esses todos são homens, ó, filhos de Jessé. O Samuel olhou para cada um deles, ó, até chegar no último, mais novinho, que era Davi. Então, Davi é filho de Jessé, ok? Então, essa aqui é a genealogia. E tem várias profecias que falam que o Messias viria do ramo de Davi. Eu já trouxe Isaías aqui, hoje eu trouxe Jeremias, tá? Para a gente ir mudando e conhecendo outras, eu vou trocando as. Então, em Jeremias 23, 5 diz: eis que vem dias, quer dizer, não é agora, no futuro, né? Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Então, farei uma renovação na descendência de Davi. E sendo rei, reinará e agirá sabiamente,
e praticará o juízo e a justiça na terra. Então, gente, esse rei, ele vai reinar com sabedoria, juízo e justiça em toda a terra. É óbvio que isso aí não é uma pessoa comum. É o Messias. Quanto tempo Davi reinou? Se não me engano, 40 anos, mas tem que olhar para ter certeza, Marcelo. Então, gente, nós temos aqui uma profecia falando que por isso a resposta deles, de quem ele é filho, eles responderam de Davi. Todos eles concordaram, porque existia várias profecias falando isso, tá? E aqui nós temos, então, essa genealogia de Jesus, a gente acha no livro de Lucas, tá? Começa lá em Adão e Eva e vem essa genealogia toda que chega em Jacó, tá? Aí chega em Jacó, Jacó tem uns 12 patriarcas, cada um vai dar uma tribo, ok? E tem uma tribo, a tribo de Jesus, qual que é, gente? Alguém lembra? Judá. Judá, ok, Judá aqui, ó. Judá, e que vai dar Davi. E o que a gente vê aqui? Tanto José quanto Maria eram descendentes de Davi. Os dois eram, embora na genealogia patriarcal, o que interessa é o homem. Mas o Lucas, ele põe esses detalhes e põe mulheres na genealogia, tá? Então, Maria e José, tanto, gente, que todas as discussões que tem com Jesus, ninguém questiona que ele é descendente de Davi, você já reparou isso? Ninguém fala, mas você não é descendente de Davi. O fato dele ser descendente de Davi era sem dúvida, tá? Então, tanto que você vê que nessas discussões todas que vai ter, em nenhum momento eles questionam que ele não é descendente de Davi. Porque se ele fala assim, vocês estão achando que ele é Messias, mas ele não é da descendência de Davi. Cortou o assunto. Mas eles nunca usam esse argumento. Porque nunca teve-se dúvida que Jesus é da descendência de Davi, que ele é dos dois lados. Tá? Aí vamos continuar, né? Aí agora vamos para a resposta de Jesus, que é uma resposta complexa. Hoje eu pretendo que a gente estude o Salmo que Jesus usou para dar a resposta, porque aí depois, na semana que vem, a gente vê o que Jesus quis dizer, tá? E disse-lhe ele: como então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Jesus está questionando a ele se o Messias é filho de Davi mesmo. Tá? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é o seu filho? E ninguém podia lhe responder uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Nós vamos voltar nessa pergunta depois da gente estudar o Salmo, para a gente vai ficar mais clara para nós, ok? Como é seu filho aqui, ó? Questionando, será que ele é filho de Davi mesmo? Será que é só isso, né? O que Jesus está questionando. Descendente. E aí agora nós vamos ver o Salmo, porque Jesus está citando o Salmo 110. Valéria, você vai ver que esse salmo, por exemplo, aqui, ele é um salmo que a gente considera messiânico, porque toda vez que fala profecia messiânica, você vai ver que é sacerdote para sempre, entendeu? Então, não é uma coisa durante uma vida só. Então, você vai ver que tem esse processo de um fim do tempo, um novo tempo, ou de um juízo final, de fim de era, ou um reinado que é para sempre. Tem sempre algo assim que caracteriza que ele é messiânico, entendeu? Você me perguntou isso uma vez. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos.
Quando convocarem as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas desde o romper da alvorada, e os teus jovens virão como o orvalho. E o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da tua ira, julgará nações, amontoando os mortos, esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá um ribeiro e então erguerá a cabeça. É uma coisa importante que eu esqueci de dizer aqui, gente, que na resposta de Jesus ele fala assim: como é que Davi em espírito? Então, primeiro, Jesus cita o salmo e fala que quem escreveu esse salmo foi Davi. Segundo, o que Davi viu nesse salmo, ele viu em espírito. Ou ele desdobrou, ou ele teve uma visão espiritual. Então, Davi está contando essa visão espiritual que ele teve. Isso quem afirma é Jesus. Como é então que Davi, em espírito, chama? Então, e aí ele vai citar o salmo. Ok? Que coisa, né? Esse salmo é o 110. É o 110. Você assistiu? Você tá vendo? Essa é. E aqui não funciona, só que Ela funcionou uma vez, depois não funcionou. Então, vamos partir o salmo, primeira. então, para a gente poder. Hã? Acabou de carregar? Ela é recarregada. Então, gente, vamos partir o salmo, respirar fundo para a gente poder entender, tá? O principal problema que a gente tem aqui é o português. Porque no português está assim: o Senhor disse ao meu Senhor. Que diacho de tanto Senhor é esse? Quem é esse Senhor que está falando com outro Senhor? Porque a gente está lendo em português. Entendeu? Primeiro problema é esse. Então, eu preciso saber quem é esse senhor que fala com outro senhor. A gente fica, né? Então, se a gente for lá no hebraico, a gente vê que não é a mesma palavra. O Senhor, o primeiro Senhor é o tetagrama, tá vendo? De Lorde, maiúsculo, é Deus, o único Deus verdadeiro, um nome impronunciável. Então, normalmente, eles não punham nem vogal, era 5 consoantes, tá? Que a gente traduz por Yahvé. Isso é a gente que põe a vogal, porque eles não pronunciam. Então, o primeiro Senhor do Salmo está falando Deus. Quando falar meu Senhor, é o Ladoni, que é um. Tá vendo que o Lorde aqui, Senhor, está em minúscula? É porque fala de um chefe, mestre, senhor. Pode se referir a Deus? Pode, mas normalmente não. Quer dizer o quê? Meu chefe, meu mestre, meu senhor. É um abaixo de Deus. Então, se a gente volta no Salmo, vai ficando mais claro. Olha bem, Davi está vendo o Senhor, que fala Deus, disse ao meu Senhor, Cristo. Entenderam? O Senhor está vendo uma cena. Deus disse ao Cristo: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado com o teu pé. Vocês lembram o que significa sentar à direita? Quando o rei senta alguém à direita dele, o que quer dizer isso? Alguém lembra? O que quer sentar à direita, que os filhos de Zebedeu pedem para sentar à Ele direita? vai reinar junto, né? Ó, regente, isso mesmo. Eu estou dividindo o meu poder com ele. Então, é isso que Deus está falando. Senta à minha direita. Então, Jesus é Cristo aqui, na verdade. Ele não está encarnado, né? Cristo é corregente de Deus. E manda, o que Deus fala com ele? Senta aqui, à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos um estrado para os teus pés. Vão entender isso. Mas antes, Deus estenderá o cetro do seu poder, né? O cetro vamos dizer, é o símbolo do poder, né? Que é aquele pauzinho que o rei segura, né? Desde Sião. Sião, gente, é Jerusalém.
O Monte Sião era onde ficava Jerusalém. Quando fala Sião, é Jerusalém, tá? E dominará seus inimigos. Então, o que que Deus fala? Senta no à minha direita, que eu vou fazer os teus inimigos estrado do teu pé, e o poder seu vai se estender de Jerusalém por toda a terra, sobre todos os inimigos. Nós vamos saber agora. Então, essa segunda parte deu para entender que esse poder vai, a partir de Jerusalém, ele vai dominar todos os inimigos. Deus está falando que ele vai fazer isso. Mandando Jesus ser corregente, que ele vai fazer isso. Agora vamos ver a parte dos inimigos aqui. Então, o que que é a cena que nós estamos vendo? A entronização do Cristo, feita por Deus e assistida em espírito por Davi. Então, Davi está presenciando a entronização do Cristo como rei. Naquele tempo não existia governador, né, gente? Seria hoje como governador do planeta, né? Mas naquele tempo o que se conhecia do poder, Cristo é um rei que é corregente do grande rei, que é Deus. Então, essa é a cena de entronização, tá ok? Feita por Deus e assistida por Davi em espírito, ok? Davi não era localidade. Fica o quê? Dia Davi é em torno de. Jerusalém? Não, não. Isso aqui é espiritual. Isso está acontecendo no céu com Deus. Davi é 930, mais ou menos. Ele está encarnado. Aí ele vê essa cena e escreve o Salmo. Jesus, lá no ano 33, ele está usando esse salmo para ter uma discussão com o fariseu. Mas isso é uma cena celeste, é Deus conversando com Cristo e Davi enxergando em espírito. Ok? Ou ele desdobrou e viu, ou ele viu a cena, né? Igual médio vidente. A gente não sabe qual das duas coisas. Isso é ser estrado dos pés. Colocar os inimigos debaixo do teu pé. Então, gente, vão entender. No Ocidente, quando um rei conquistava o outro reino, o rei que foi conquistado ajoelhava diante do rei vencedor. Só que no Oriente não tem ajoelhar, vocês lembram? Quando o pessoal vai orar, prostra no chão. Não tem esse negócio de ajoelhar. Ajoelhar é ocidental. Ele prostra no chão, ok? Então, a gente vai entender isso quando a gente vê essa cena aqui, ó, em Josué 10, 24. O que é isso? Então, vou entender o contexto. Aqui nós temos o Rio Jordão. Então, Josué vai e entra em Canaã. Isso aqui é Canaã. Ele conquista Jericó e começa a conquistar outras cidades aqui. Tá? Aí o Gibeon, a cidade de Gibeon, fala: não, não precisa conquistar a gente pode ser parceiro, né? Vão ser parceiro e tá tudo certo. Aí o que que acontece? 5 cidades se reúnem, porque naquele tempo não tinha país, gente. Cada cidade era um governo, tinha seu governo, se cuidava de si mesmo, chamava cidade-estado. Tá? Se reúnem 5 e falam: então nós vamos derrubar Gibeon, que eu derrubo Gibeon, é a mesma coisa de derrubar Josué. Josué fica sabendo, corre em socorro de Gibeon e domina os 5 reis. Ok? Aí vem a cena. E nós vamos ver agora que nos interessa. Ele venceu a batalha, não é? E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães de guerra, dos homens de guerra, ou seja, seus generais, aqueles que comandam, trouxe todos os homens para ver, chamou os generais e falou: chegai e ponde os vossos pés sobre o pescoço desses reis. E chegaram e colocaram os pés sobre o pescoço dele. Isso quer dizer o quê?
Você está completamente dominado. Agora eu tenho poder de vida e morte sobre você. Então, quando isso é usado no Salmo, o que quer dizer? Olha para você ver o que Deus está querendo dizer. Colocou Jesus como corregente até que eu consiga vencer todos os seus inimigos e eles se rendam completamente a você. Você fica como meu corregente até que eu faça isso. Entendeu? E assim permanece por isso. Não, esse é um processo que vai até o fim dos tempos. E é quando ninguém mais se opuser a Jesus. Ele não está falando um método que ele vai usar para submeter os seus inimigos a você, ao Cristo. É. Mas esse é um processo que vai até que todos os inimigos da terra, que são contra. Gente, não é contra Jesus, é contra o Cristo, não é que vai virar cristão, né? É contra a lei do amor. Então, até que eu converta isso, você é meu corregente. E quem vai fazer essa transformação? É Deus. Até que eu submeta todos os seus inimigos completamente, até que eles se rendam completamente à lei do amor. Não é o Cristo. Exatamente. E vai ter essa mudança na regeneração. Que vai acontecendo. Vamos dizer assim, é porque no mundo de prova e expiação predomina o mal. E sim, não, tá? Nós somos violentos, queremos nossos interesses pessoais, o egoísmo, o orgulho. Quando eu chego no mundo bom, predomina o bem, predomina, quer dizer, se for 51% da população, já é mundo bom. E o de regeneração é a transição de uma coisa para outra. Ainda tem o mal, mas o predomina do bem. E quando que vai ter todos submetidos? Quando chegar no mundo celeste. E aí só tem o bem, não tem ninguém, nenhum. Igual ele fala aqui, ó, que os teus inimigos são todos vão para submeter. Só vai acontecer lá no mundo celeste. Ó, gente, não tem jeito de não estudar o Antigo Testamento, e eu sei que é cansativo, mas não entende o que Jesus falou, viu? E se quando a gente chegar no Nossa, Evangelho, mas eu acho vai piorar. maravilhoso. É maravilhoso, porque é curiosidade, porque a gente Eu lê aquilo também, lá, não entende nada. Eu não eu entendo também. nada. Concordo com Tá você. bom, então tá bom, gente, eu fico mais tranquila. Ah, eu também estou adorando essa história. Ô, Vânia, Vânia, eu já Oi. li esses Salmos de Davi, eu acho que umas 10 vezes. Eu adoro ler o Salmo, mas eu não entendia quase nada. Eu estou impressionada com essa explicação, porque eu não entendia nada disso aí. Então, assim, é muito importante a gente estudar, Então, aprofundar, tá né? bom. Tá bom, então, fico feliz disso, então. Aí, quando a gente chega no versículo 3, aí vamos dizer, o caldo azeda, porque tem três traduções possíveis e uma não tem nada a ver com a outra, porque ninguém tem certeza. Quando é assim, ninguém tem certeza do que ele está falando. Então, se a gente vai na NVI, o que ele fala? Quando Cristo convocar suas tropas, o seu povo se vai apresentar voluntariamente. Ou seja, o Cristo chama aqueles que seguem ele e eles vêm voluntariamente, trajando vestes santas, ou seja, o perispírito limpo. Desde a alvorada, seus jovens irão, essa turma jovem virá com orvalho, com frescor, né? Como se tivesse uma novidade, com orvalho é isso. Essa é a primeira tradução. Tem A ranço, segunda, né? isso parece meio com o que o Espiritismo pensa, de uma nova geração chegando, que é convocada pelo Cristo e vem
com uma veste nova, porque são espíritos mais evoluídos que nós. E são jovens, né? É uma geração nova que lá em Gênesis tem, a geração nova. Essa tradução parece com essa perspectiva que vai enxertar uma geração mais evoluída aqui no planeta para ajudar a gente a sair da lama que nós estamos, né? A verdade é essa. A gente fez uma bagunça e não consegue sair, não consegue sair, precisa de ajuda. Mas existe outras duas que fala que com Cristo está o poder e o esplendor do santo desde o nascimento, antes da aurora, quando ele foi gerado, ou seja, antes de nascer na terra, desde que ele foi gerado, o poder sempre teve com ele, né? E que o principiado no dia do teu nascimento até a aurora da tua juventude, ou seja, durante a vida toda do Cristo vai ter esse principiado, que é esse reinado, tá? Quem sou eu para falar qual que é o verdadeiro? Eu gosto mais da primeira, né? Porque tem a ver com o que eu entendo, e as outras duas não sei, mas é isso aí, gente, é questão de o hebraico. Quando não sabe, a gente também não vai saber, não. A verdade é essa. Agora o negócio vai esquentar. Aí no versículo 4 ele fala assim: o Senhor jurou, aí é Deus, tá? É Deus que fala. E não se arrependerá. Tu és. Você lembra que ele entronizou ele como rei? Agora ele vai ser sacerdote. Tu és. O que é sacerdote? Fala, gente. Qual que é a função de um sacerdote? Não, a função principal dele, qual que é? Para que serve Cuidar do sacerdote? povo. Cuidar do Ah, povo. Não, do não, rebanho, não. não. Sim, eles fazem isso, mas É estudar a lei sacerdote. de Deus? Ah, sim, mas o que serve? Qual que é a função dele? Intermediário entre Deus e o povo. Entendeu? E nós vamos ver que Jesus vai acabar com o templo e falar: cada um de vocês tem que ser sacerdote. Isso aqui, o que ele está falando? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí nós vamos no que Marcelo falou. A gente volta lá, tem Jacó, tá? Ele teve duas esposas, Lia e Raquel. De Lia que estão os filhos. Ele vai ter 12 homens, que vai formar as 12 tribos de Israel. Tem uma tribo que chama Levi, que vai dar o Coate, que vai dar o Arão, que vai dar Arão, Miriam e Moisés. Então, os três eram da tribo de Levi. Quem é que vai ser o ungido sacerdote? Arão. Então, todo sacerdote tem que ser de que tribo? Levi. Por isso que eles são chamados de levita. Eles têm que ser das tribos de Levi. Não existe sacerdote em Israel que não seja da tribo de Levi. É. Então, aí começa o problema, tá? Porque o Cristo é de que tribo? Pois é, não pode ser sacerdote, mas não pode para ser humano, né? E ele é da tribo de Judá, de Judá. Ele não é da tribo de Levi. Então, aqui nós temos a genealogia de novo de Jesus, ele é descendente de Davi, da tribo de Judá. Levi está aqui, ó. Ele é da tribo de Judá. E aí, o que Deus fez? Então, aí nós vamos ver. Ele é sacerdote, mas não segundo levitas, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí Deus trouxe um negócio novo. Que negócio é esse de ordem de Melquisedeque? Isso é importantíssimo, porque o Paulo vai estudar isso maravilhosamente na carta aos Hebreus, viu, gente? Ele vai pegar esse sacerdote Melquisedeque e vai destrinchar. Se Deus quiser, a próxima carta, nossa. É isso que eu ia te perguntar. É o que eu queria estudar. Então, da onde surge Melquisedeque? Vão entender a história. Abraão, ele era Abrão, morava
em Harã, lá na Mesopotâmia, ok? Na Mesopotâmia, onde é Iraque hoje, né? Mesopotâmia. E Deus mandou ele sair e ir para Canaã. E quem vai com ele? Ele vai sozinho, quem sabe quem foi com ele? O sobrinho chamado Ló. Vai Abraão e Ló. Eles chegam em Canaã, vão para o Egito lá, que tem uma seca, depois ele volta, beleza. Começa a render o negócio e eles resolvem separar. Aí Ló fala assim, Abraão fala, escolha onde você quer morar. Aí ele fala, eu quero morar em Sodoma. Vocês estão É sabendo o da que vai mulher de acontecer. sal, da mulher de É sal. a mulher do Ló. A mulher de Ló. Eu falo, eu quero morar em Sodoma. Aí ele vai morar em Sodoma, mal sabe ele, vai morar em Sodoma e Abraão fica na Campina. Nisso, o que que acontece? Vocês estão lembrados que não tem país, é cidade-estado. Cada cidade tem um reizinho que cuida da sua cidadezinha fortificada e tudo. Aí me pegam quatro reis lá da Mesopotâmia. Tem que Deus para ele fala assim, você escolhe para onde você quer ir. Isso, Abraão Para a fala. direita, para a esquerda, para frente, para trás. Isso, Onde você quiser, é isso, seu. isso, É seu. isso aí. Foi mesmo. Abraão fala isso mesmo com Ló. E Ló escolhe Sodoma, quer ir lá para Sodoma. Então, beleza. Então, esses quatro reis lá da Mesopotâmia resolvem, nós vamos enriquecer hoje. Tem cinco reis lá em Canaã e a gente conquista, fica com tudo da pessoa, tá, gente? Era assim naquele tempo, isso chama espólio de guerra. Aí eles chegaram, conquistaram, e entre as cidades estava, aqui, ó, Sodoma, entre as cinco. Aí eles vão, vence lá os quatro da Mesopotâmia, vence os cinco de Canaã e fica com espólio de guerra e pega as pessoas e leva escrava. Era assim naquele tempo, levava como escravo. Abraão ficou sabendo que o sobrinho Ló estava escravo, ele pegou a povo dele e foi atrás, libertou todo mundo, pegou as riquezas tudo de volta. Ele não quis nada. Falou: é seus, fica com vocês, que ninguém vai falar que eu enriqueci por conta de espólio. Quando ele faz isso, ele está chegando, ele chega onde? Quando ele volta da guerra? Em Salém. Salém é o nome antigo de Jerusalém. Melquisedeque era rei de Salém, ou seja, rei de Jerusalém. Aí Melquisedeque vê Abraão voltando da guerra, ele pega pão e vinho, e ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, ele cultuava o mesmo Deus de Abraão, ele era monoteísta. Entendeu? E aí ele abençoa Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então ele cultua o mesmo Deus de Abrão, tá? E ele era sacerdote também, ó, tá vendo? Ele era rei e era sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Aí ele abençoa Abraão e fala: Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos na tua mão. Quer dizer, a tua vitória foi dada por Deus. E Abraão lhe deu o dízimo. Então, o que que quer dizer isso? Deu o dízimo. Ele reconheceu O que 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 quer dizer Melquisedeque isso? O que? O quer dizer que dízimo? ele Nó. reconheceu que o sacerdócio de Melquisedeque era superior a ele. Por isso ele pega o dízimo e paga Melquisedeque. Entendeu? Não é Abraão que é maior que Melquisedeque. Melquisedeque é maior que Abraão. Pagar o dízimo é reconhecer que o outro é maior. Sim. O outro espiritualmente é superior a você. Entendeu? Ele reconheceu você cultua o mesmo Deus que eu. E você Você já superiormente. explicou o que que é dízimo? Você falou que ia explicar, já passou isso? Não, eu nem pensei em explicar isso, porque nunca que eu pensei em explicar nada de dízimo. Ah, Quem- a-
Essa conversa foi traga pela Lisa. Aí eu falei com ela que tinha, você deu o versículo para ela, esse de estudar dízimo, não, que tem, na nossa negócio não tem dízimo, né, gente? Né? O dízimo é uma parte do que Abraão tem. Então, gente, olha bem, o que quer dizer isso aqui? Que Deus reconhece outro sacerdócio que não é o levítico e que é superior ao levítico. Por quê? Abraão não vai dar Levi? Então, imagina, num patriarcado, quem vale mais, o pai ou o filho? O pai. Então, Abraão é maior que Levi, não é? Mas Melquisedeque não é maior que Abraão? Então, Melquisedeque é maior que Abraão, é maior que Levi. Então, o Cristo vai ser sacerdote segundo a ordem maior e mais importante que a levítica. Por isso que ele pode ser rei, porque ele é descendente de Davi, e pode ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não na ordem levítica, que é impossível. Por isso que quando ele fala isso para os fariseus, eles entendem na hora. Entendem, sim, entendem, com certeza. E Paulo vai falar disso maravilhosamente lá na carta. Sim. Muito profundo tudo isso, né? E lá no fundo, É. tirar essa história e trazer. Não, e Parabéns a pra coisa você, assim, não, e a coisa que é assim, ó, o Cristo ele tem que ser sacerdote e rei. Em Israel é impossível. Porque para você ser rei, você tem que ser da tribo de Judá. Para ser sacerdote, tem que ser da tribo de Levi. Então é impossível. Aí ele dá um exemplo de une os dois. Aí, o que acontece? No Salmo, o que o Davi vê é que pode sim, porque Deus institui um outro sacerdócio que é segundo a ordem de Melquisedeque, não é segundo Vânia, a ordem levítica, e que é superior ao sacerdócio levítico. Vânia, dizer. e os judeus entendem isso? Ou é por Mais isso que nós. também que eles não aceitam Jesus? Ah, então não tem nada a ver. Isso foi entendido. Não, ele entende sim, entende que o Messias será assim. O que eles não entendem é que o Messias seja Jesus. Pois Tá, é. por causa Mas ele da entende. situação precária que ele apareceu. Não, gente, porque eles não conseguem entender que o Messias morra no cruz. Né? Exatamente. Então, gente, é isso que significa, então, ser... aí, vamos voltar, então, ao Salmo, né? Entenderam, então, a questão do sacerdócio. Então, o Senhor jurou, ou seja, o Senhor é Deus, deu a palavra dele. Tu és, falando com Cristo, tu és sacerdote para sempre. Tá vendo como é que não pode ser uma pessoa? Nenhum de nós pode receber um cargo para sempre. Então, todo salmo messiânico tem essas palavras, que por isso se identifica que é messiânico. Para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí acontece uma coisa surpreendente, que fala assim, o Senhor está à tua direita. Só que, quando a gente vai olhar lá, é Adonai, tá? Olha bem, Adonai é Deus. Adonai é Javé. É um outro título para Deus, ok? Ele não está falando do Cristo, não. Ele está falando de Deus. Então, olha que coisa surpreendente. O Senhor está à tua direita. Aconteceu aqui o quê? Deus de lugar. Deus dá o trono, reinado da terra para o Cristo. E exatamente. E ele fica como protetor do Cristo. Mas quem é o governante agora é o Cristo. Aí ele deixa de ser corregente para ser o rei da terra. Aí Deus, e olha como é que inverte, é Deus que fica à direita. Aí ele fala, o Senhor está à tua direita, ele esmagará os reis no dia da sua ira, ou seja, no dia do julgamento.
Gente, é aquele dia, então, mais uma coisa que atesta que o Salmo é messiânico, que esse dia da ira é o dia do grande julgamento que nós estamos vivendo. É um julgamento coletivo da terra, não é um julgamento individual. Cada vez que você morre, se você tiver uma consciência boa, quando você faz uma coisa errada, você já é julgada. Mas às vezes a gente está anestesiado, isso não acontece. Quando morre, vem a hora do julgamento seu. Mas isso é individual. Dia da ira, não, é o julgamento da terra inteira, é um período, né? Não é um dia, são anos, né? É esse que é o dia da Porque ira. esse julgamento da morte é o julgamento da sua própria consciência, né? Não tem nada de ninguém te julgar. Não, É a sua consciência, é, né, que vai funcionar se você tiver ela. E essa outra não, exatamente. essa outra vai ser tipo assim, um refino. Todo mundo vai passar uma coisa, né? Difícil. É, e é porque, o que que acontece? Como você perde o corpo, aquilo que meio que apaziguava, não, como é que eu diria assim, abafava, que a carne faz isso, né? Abafa a questão espiritual nossa, né? E É. então você não tinha esse encontro com a sua consciência. Na hora que você perde a carne, É aí como se a carne tampando o seu perispírito protegesse alguma coisa, escondesse. Quando você se liberta daquilo, você está nu, né? Você está com tá no, tudo é quanto isso é aí. ferida aparecendo, né? Tudo contra a ferida aparecendo. E você costuma ver externamente o que você tem internamente. Por isso que você vê o pessoal no umbral correndo de medo de coisa que eles mesmos fizeram. Aham. Porque ele vê lá fora, vê o assassino, a pessoa que ele assassinou, são as formas mentais do seu remorso, né? Que ele roubou, que ele prejudicou, que ele torturou, é tudo imagem que ele acha que está perseguindo ele, não é ele que criou aquilo e ele vê externo. Vocês vão ver só eu correndo. Eu vou passar toda hora. Nossa Senhora. Então, gente, aí põe aqui, ó, que ele vai julgar nações, vai juntar os mortos, vai pegar, tirar os governantes, tudo que estão aí no poder, a terra inteira, e depois vai ter um frescor, um momento aí de erguer a cabeça. Ok, gente? Uai, 56, né? É, vai demorar isso aí, gente. Nós precisamos de tempo, né?